Estamos entrando aí. Salve, salve aí, pessoal do Subsolo. Vamos aí encerrar essa semana de lives aí. Hoje promete, hein, cara. Hoje vai ser nada mais, nada menos do que Pedro Pônei da Violator. Uma banda que eu sou bastante fã. Já assisti eles ao vivo algumas vezes. E o Pônei tem coisa pra falar aí que não vai agradar muita gente não. Eu acho que é esse até um dos grandes intuitos aí dele. Mas vamos lá, vamos tocar o terror aí. O áudio tá legal, depois alguém me dá um feedback aí do áudio, se tá tudo certinho. Ontem tava com uns chiados aí, mas a gente resolveu. Então dá um toquezinho aí, ver se o áudio tá de boas. Esperando só o Pedro Pônei. Into the Void. Oh, valeu. A mulher que tá aqui também. Oi, amor. Hoje vai ser punkzeira, mano. Aqui, ó, tô até com... Pra mim, Chemical Assault. Os melhores álbuns aí do Violator. Só esperar o Pônei aí dar uma resposta. E vamos que vamos, cara. Semana que vem também já tem algumas lives aí marcadas. Muita galera legal. A gente não vai divulgar ainda, divulgar lá nas redes sociais. Opa, Ivan. Boa noite, irmão. Vai estar divulgando lá nas redes sociais mais uma semana de lives aí, semana que vem. Muita coisa legal. Dia Mundial do Rock, a equipe do Subsolo vai se encontrar aqui, né? Se encontrar virtualmente. Mas a gente vai estar falando um pouco aí do nosso trampo aí, né? Não deixar a data passar em branco, né? Chemical Assault é histórico. Puta, sensacional, né, irmão? Ouvi esse álbum pra caralho. A capa dele é bem... que é o metal mesmo, né, cara? Valent Trash entrou. Opa, massa. Agora tem que esperar o Pônei dar o sinalzinho aí pra gente botar ele na live. Convidar ele aí. Vamos ver se eu consigo aqui, mano. Acho que tem que dar um sinal aí, mano. Tem que dar um sinalzinho pra gente botar, eu acho. Eu apanho pra essas tecnologias pra caralho. Opa, vou botar aqui. Botei aqui. Agora tá tudo certo. Tá vindo. Alô, alô, alô. Opa, salve, Pônei. Beleza, E irmão? aí, beleza? Ô, Tá- muito massa, cara. eu também apanho dessas tecnologias, cara. Hoje tô tentando colocar um fone de ouvido pra ver se funciona melhor. Vocês me escutam aí? Eu tô escutando de boas, cara. Acho que o pessoal aí, se der alguma falhinha, eles dão um Beleza. toque aí pra gente. Cara, então, em primeiro lugar, prazeraço aí tá falando contigo. Né? A gente já se esbarrou alguns shows aqui em Santa Catarina, Saúde. né, mano? Opa! Ah, minha filha entrou aqui na live, ó. Oi, filhote. Ah, olha que legal. Quantos anos ela tem? Ela tem 10, mano. Pô, que maravilha, cara. Beleza. Falei, falei pra ela entrar aí na live e dar uma curtida aí. Legal, que legal. Eu tenho uma de 5. Que maravilha, cara. É bom pra caramba, né, mano? Beleza. Pô, que bom. E hoje é seu aniversário, cara. É, pois é, eu ganhei a Pô, live de presente. parabéns, maravilha. Feliz aniversário Pô, aí, cara. Vamos conversar, pô, começar com esse parabéns aí. Tudo de bom. Quantos anos aí? pô. Ô, 35, mano. Já é estrada, já. Porra, maravilha, que nem eu, cara. Vou fazer 35 o mês que vem. Olha aí que massa. Porra, fechou. Você, você é de 85, então? Isso, mano. É. Todo mundo do Violator é de 85, cara. Porra, que massa. É, e tem mó Legal. história. E esse ano tem mó história com a gente, assim. Depois eu posso contar, ou se você quiser, posso começar contando essa história já. Opa, pô, pô, bota na roda aí, cara. Já era uma das minhas perguntas aqui do início aí. Já Não, bota na roda pra porque gente. todos nós do Violator nós somos de 85. A gente sempre brinca que é um bom ano, porque é o ano do Bonded by Blood, né? Do Ah, Exodus. sim. Do Exodus. Mas, fora isso, tem uma história que é o seguinte. Em 2007, quando a gente estava fazendo uma turnê gigante, uma turnê que ficamos 5 meses viajando pela América do Sul, é,
um cara que organizou a turnê era um cara do Paraná, seu estado vizinho, aí o Silvio, que toca numa banda de heavy metal chamada Dominus Praelia, um heavy metal tradicional. Pá, E o, sensacional essa sabe? banda. E o Silvio naquela época estava começando o que hoje a agência dele que existe até hoje, que é a Open the Road. E nós fomos a primeira banda a fazer esse rolê aí. E o Silvio, um pouco místico assim, um pouco esotérico, digamos assim, falou assim, ó, vai ter um cara que vocês vão encontrar em Manaus e esse cara vai seguir a viagem com vocês e eu tenho certeza que vocês vão se dar bem com esse cara aí. E aí, no fim das contas, esse cara era o Daniel Duracell, que é o cara que viaja com a gente até hoje, foi pra China com a gente, virou um irmão. E o Silvião escolheu ele para ser o nosso acompanhante de viagem, porque ele também era de 85. E aí o Silvio falou assim, ó, não, vocês são tudo de 85, vai dar certo. E aí ele escolheu o Duracell e acabou surgindo realmente O Silvio, não sei se ele tinha a dimensão disso, mas acabou surgindo uma parceria imensa, assim. Tanto é que o Capaça, que é o guitarra do Violator, tá tocando com Duracell agora lá na Alemanha. Estão tocando, eles têm uma banda de death metal lá chamada Incarceration. Não sei se você tá, Pá, que massa. se você tá ligado, o Capaça tá tocando com eles agora. Então realmente é uma irmandade aí. Mas enfim, começando essa história de 85, feliz aniversário. Valeu, irmão. Queria começar a falar um pouquinho da situação da Violator hoje até, né? Já que o Capaça tá lá na Europa e tal. Aí vocês começaram uma turnê ali, não lembro o que, False Messiahs parte 2. Foi. Rolou assim, cara. Na verdade foi o seguinte, o Capaça foi embora para a Irlanda, isso foi no início de 2018, e a gente imaginou que a banda fosse ficar numa pausa, porque a gente não imaginou que seria possível algum tipo de funcionamento com esse oceano de distância. Então a gente fez uma despedida em São Paulo, fizemos uma despedida em Cascavel, o último show de fato foi em Cascavel, no Paraná, terra dos nossos camaradas lá no oeste paranaense, assim, a gente tocamos, viramos a noite e ensaiamos ainda no outro dia, fizemos um churrasco o dia inteiro e ainda fizemos um ensaio ainda, 8 da noite, virado, cara, de despedida. Todo mundo fez uma tatuagem do Voivode no dia. Umas 7 pessoas fizeram essa tatuagem, assim, foi uma despedida. Só que aí o que rolou? Depois que o Capaça ia embora, em novembro, rolou o convite pra gente tocar no Japão, em Tóquio. E aí a gente pensou, porra, vamos nessa? Vamos. E aí depois disso a gente entendeu que o Violator tinha alcançado um outro tipo de circuito, de festival e tal, que tudo bem o Capaça morar nas gringas e a gente aqui, que daria pra gente continuar tocando. E aí, de fato, já fizemos China depois disso e Europa, né, cara? E aí a gente tava com os planos. A situação atual qual que era, né? Respondendo a sua pergunta. Tava com os festivais agendados pro meio do ano agora. A gente ia tocar com Mercyful Fate, cara. Ia realizar um sonho desses. Ia rolar... Ia rolar Violator com Mercyful Fate lá na Suécia, cara. Ia ser agora no começo de junho. Então ia ser um sonho mesmo, assim. O batera tem tatuagem do Mercyful Fate e tal. E aí a pandemia cancelou tudo, né? E a gente tinha Puta, que raiva, mano. E tinham 3 shows no Brasil que também foram cancelados. Era a parte 2 da turnê, como você comentou. Ia ser... também a gente conseguiu, o Capaça estava aqui no Brasil, e aí a gente ia conseguir marcar 3 regiões em um final de semana, que nem a gente fez na parte 1. Então ia ser Belém, Rio de Janeiro e Curitiba. Ia ser do caralho. Pô, só com banda massa, só com banda de camarada, assim, ia ser grandes encontros, cara. Como foi a parte 1, que a gente tocou lá em São Paulo com o Whip Striker, tocamos com o pessoal do Demiuf, com Echoes of Death, lá do Ceará, foi muito foda. Mas o que a gente está aproveitando agora, então, é assim, estamos fazendo umas ligações semanais e estamos com um plano de fazer um disco, cara, sacou? De fato. Então, agora, a ideia é aproveitar o tempo da pandemia para fazer um full length, fazer um disco completão que a gente não lança desde 2013, né, cara? Que foi o Cenários of Brutality. O Cenários of Brutality eu achei num site ali que dizia que ele foi lançado 10 de julho. Não sei se isso confere. Se foi, ele tá fazendo aniversário, né? Julho de 2013, né, cara? Foi isso mesmo, eu acho.
o site indicava dia 10, então, né, o aniversário do Pô, álbum também. maravilha. Exatamente. Então já são 7 anos, né, cara? Sete anos Sim, de 7 anos e outro Brasil quase, né, que a gente tava vivendo ali, assim, né? Mas aquele disco foi uma grande experiência, cara, que eu espero que a gente possa repetir na gravação desse novo disco, que foi a experiência de ficar intocado para gravar, né, cara? O lance de a gente gravou em 2 semanas lá na Alemanha esse disco, com aquele Andy Klassen, o nome do cara, o cara que fez uns discos do sim. Crisium também, tocava no Holy Moses, ele era guitarrista do Holy Moses, banda de thrash metal alemão dos anos 80. Ele tem uma Sabrina, experiência. Sabrina, né, no Isso, vocal. eu acho, eu não, se não tenho certeza, eu acho que ele foi ex-marido dela, cara, da Sabina, Tá? inclusive, mas eu não tenho certeza, não tô lembrado dessa informação agora. Mas ele tem uma experiência de thrash metal fodaça, ele gravou com o Danny Lilker, sabe? Então conhece tudo da gramática do thrash para fazer aquele disco. Eu acho que ele foi o cara perfeito mesmo, assim, naquele Uhum. momento. E a coisa da gente ter ficado 2 semanas lá na Alemanha dedicado a gravar e tal, só acordar, gravar, dormir, gravar. Foi uma experiência muito diferente das outras experiências dos outros discos do Violator, que são todos gravados num esquema, pô, estamos trabalhando, sai do trampo, vai lá, grava uma parte, sai, ou fica uma coisa muito mais entrecortada na vida, assim, aqui, acho que a realidade das bandas brasileiras em geral é essa, a gente grava no horário que dá, assim. Só que realmente faz diferença essa coisa de você, pô, mergulhar no negócio, assim, gastar um tempo com isso, assim. Ó, tem uma galera te desejando feliz aniversário aí. É, oh, Mas enfim, valeu. 7 anos de Cenários of Brutality, né, cara? É isso aí. É, eu queria até botar esse álbum na roda, falar um pouquinho dele já, então. É, você imaginava que a capa dele ia ser tão profética como ela foi, como ela tá sendo hoje, cara? Pois é, né, cara? Eu até queria achar ele aqui, de repente. Eu tava falando, comentando isso com um amigo, porque eu sinceramente não sou muito fã da capa dessa capa aí. Eu não gosto muito dela, Ah, assim. é? Cara. A gente pediu quem fez foi o Andrei, né? Andrei Bolzikov, o gringo que fazia umas capas do Municipal Waste também e tal. E eu Sim, gosto. sim. Eu, particularmente, assim, tô falando uma coisa totalmente do meu gosto pessoal, assim. Mas eu, particularmente, gosto muito do trabalho que ele fez com o Annihilation Process, que é aquele foguete com uma caveira saindo, Uhum. assim, sabe? Eu acho aquele trabalho dele, ele ficou, para mim talvez seja a melhor arte do Violator, assim, não sei, eu acho que ele teve uma qualidade de cuidado, assim, que no Cenários of Brutality eu senti ele fazendo meio largado, assim, ele fez de qualquer jeito, mandou pra gente, só que a ideia do monstro militar, policial, político, assim, né, foi a ideia que a gente passou pra ele, cara, faz um monstro, um monstro totêmico aí, sei lá, um monstro bizarro que congregue isso, assim, o exército, a polícia e a coisa política como uma grande monstruosidade do capital, assim, num cenário apocalíptico. Mas, de fato, não poderia imaginar, cara. E eu acho que isso vale para, de alguma maneira, toda a estética thrash metal que lida com o fim do mundo, com a coisa pós-apocalíptica, assim. Acho que ninguém podia imaginar que essa estética ia ganhar tanta realidade, assim, né, cara? Tanta materialidade, assim. A gente tá vivendo isso, assim. Esse mundo de máscara, de pandemia. Parece as capas do Toxic Diffusion, do Psychic Possessor, assim, sabe? Sim. O nosso cotidiano... O nosso cotidiano já tá, parece, povoado das imagens disso, assim. E mais impressionante para mim é pensar... Porque, de alguma maneira, o Cenários of Brutality, ele traz nas letras uma crítica muito forte ao Brasil de 2013, né, cara? Que se você parar Sim. para pensar agora, era um Brasil muito melhor do que o que a gente está vivendo agora, assim, né? Nesses 7 anos, a gente a coisa só afundou, assim, o país só mergulhou no abismo, assim, né? Foi um trabalho bem E profético, né? inclusive, a gente, é uma música que a gente sempre toca e tem tocado ao longo dos anos, é Endless Tyrannies. É muito impressionante a atualidade que ganhou, que fala exatamente sobre a questão
da continuidade do regime militar, desses caras nunca terem sido julgados, sobre o Brasil nunca ter conseguido encarar o seu passado de tortura, né? A letra, o Bolsonaro é a expressão assim doente dessa coisa não resolvida no Brasil, assim. Eu não imaginava mesmo há 7 anos atrás que a gente ia mergulhar nisso, assim. Realmente se há uma definição pro que a gente está vivendo hoje no Brasil, é cenários de brutalidade, né, cara? Faz sentido. Tem a questão também da questão indígena que vocês trabalham naquele álbum também, né? E recentemente a gente teve aí mais um pé na nossa cara, né? É verdade, cara. É verdade. É verdade. Não, ainda falando do cenário Brutality, eu sim naquele álbum o Violator mais técnico, assim, né? Vocês, foi Sim. algo que a estrada trouxe? Por que você vê essa evolução da música do Violator, né? Eu acho que é um caminho que o Violator seguiu, assim, também, mais uma vez, dando a minha interpretação. Tanto até porque os caras que são responsáveis pelos riffs são mais o Capaça e o Cambito, né? O último riff que eu fiz, a coisa foi ficando tão técnica que eu não dava conta mais de acompanhar. O último riff que eu fiz pro Violator foi em 2005, pra alguma música do Chemical Assault, provavelmente After Nuclear Devastation, tem riff meu ali no meio, mas foi a última vez que eu consegui fazer alguma coisa. Depois os guitarristas foram seguiram uma trilha assim que eu não conseguia acompanhar mais, assim, cara. Mas eu acho que desde o Violent Mosh, passando pelo Chemical Assault, o Violator vai seguindo um caminho que eu acho que o ápice desse caminho é no Scenarios of Brutality, que é uma coisa muito agressiva e técnica no limite, assim, né, cara? As inspirações são essas inspirações mais do final dos anos 80, assim, Beneath the Remains, Extreme Aggression, né, o Eternal Nightmare, são referências que são referências agressivas, mas são referências técnicas, assim. E aí eu acho que os cenários é o ápice disso, assim. Quando a gente fez os cenários, que ele até de alguma maneira ele espelha não sei se você já fez essa relação, se quem acompanha mais o Violator fez essa relação já. Ele é um álbum que ele espelha um pouco o Chemical Assault, assim. Ele tem um pouco o formato espelhado do Chemical Assault, assim, no caminhar das músicas, assim, sacou? Tem uma música que é mais longa e técnica, tem uma música que é de mosh, tem uma música que é agressivona, super rápida, tá ligado? Ele tem uma estrutura meio semelhante. E os cenários eu acho assim, pô, a gente fez uma gravação na Alemanha, foi a primeira vez que eu fiquei satisfeito, falando bem sinceramente, foi a primeira vez que eu fiquei satisfeito com uma gravação que eu conseguia depois... Porque, pô, cantar é foda, gritar, eu não sou vocalista, né, velho? Eu chego lá, tanto é que meio que cada disco do Violator tem um pouco de um jeito um pouco o vocal, porque eu cheguei lá e gritava, eu gritava quando tinha 18 anos, gritava quando tinha 33 anos, sacou? É um grito, assim, não tem técnica envolvida. Então a coisa foi caminhando também de acordo com a nossa vida, assim, né? Mas, passa o link pro Magrão aí, tá pedindo o link aqui. Mas então, assim, foi a primeira vez que eu consegui, o Scenarios of Brutality, pô, foi a primeira vez que eu consegui ouvir o disco e falar, porra, legal, tá maneiro o resultado, ufa, tá, não tenho vergonha disso. Tá ligado? E eu acho que depois que a gente fez os cenários, a gente não queria repetir isso por uma terceira vez, assim. E aí o que eu sinto é uma curva, falando de um jeito bem nerd sobre o som do Violator, assim, mas eu acho que essa é uma boa oportunidade pra gente conversar, assim. O Hidden Face of Death é uma curva primitiva, né? Ele puxa pra trás, a gente volta pro... A referência sempre foi Raining Blood, a gente vai pra Hell Awaits, né, cara? A gente vai pra Possessed Seven Churches, a gente vai pra um lado mais evil, assim, também porque a gente tá ficando velho, né? Não dá pra ficar envelhecendo pulando daquele jeito que a gente pulava no palco e tal, nem tem mais aquela energia, assim. Então acho que o som deu uma segurada pra trás, assim, nos anos. E eu acho que os Scenarios of Brutality, pelo que a gente tá ouvindo a gente fazer e pelo tipo de coisa que a gente tá interessado, eu acho que realmente o Scenarios of Brutality é um ápice
de técnica do Violator, assim, que eu acho que não é o caminho que a gente vai seguir daqui pra frente, eu imagino, assim, sabe? Uhum. Tipo, é claro que, pô, o Capaça toca pra caralho, Sim. aquela mão direita dele, assim, já virou já virou É, quase ao vivo é impressionante. já virou quase uma marca, assim, né, cara? Eu vejo, a gente viaja pras gringas, eu vejo banda de molequinho, vi banda de molequinho na China, eu vejo a molecada e falo, porra, olha aí, o Capaça é uma influência pra esses moleques aí já, assim, o jeito de Uhum. tocar, a palhetada já é um negócio Violator, assim. Mas o bagulho eu acho que a gente quer fazer um negócio mais simples, assim, mais primitivo, mais evil, sem tanto moche, assim, sacou? Acho que o direcionamento do som vai por aí. É uma coisa mais pra quem é nerdão do som, assim, tipo, a gente é um bagulho mais 86 do que 89, assim. Sim. Cara, eu tenho que confessar que meu álbum favorito da Violator é esse aqui, ó. Esse, eu acho que é o álbum que eu mais ouvi na minha vida, assim, ao lado do É. Street of Fate do Viper e do Power Slave do Iron, assim. Porra, Eu lembro maravilha, que, cara. cara, eu ouvia isso 4, 5, 6 vezes por dia, assim, direto, Maravilha. que é um álbum rápido, curto, grosso, direto, né? É, O que tu lembra da época desse lançamento aqui, cara? 2010, isso. né? Por aí. Não, 2006, cara. Nós 2006, estamos isso. velho. 2006. Foi gravado como um power trio, porque o Juan saiu no final de 2005, já com boa parte das músicas prontas. Ele foi morar na Argentina. E o Cambito, o primeiro show do Cambito foi o primeiro show de lançamento do Chemical Assault, que foi um show que deu treta com segurança lá em BH, estouraram a boca de um amigo nosso, arrancaram os cabos, a gente conseguiu tocar 10 minutos, 15 minutos, cara, Pá! no primeiro show do Cambito e ficamos banidos de Belo Horizonte, cara, por anos, assim. Fomos conseguir Porra, voltar, fomos conseguir voltar uns 4 anos depois, graças ao Bart. Fico até o agradecimento a ele aí, se ele assistir isso aqui um dia, fica o agradecimento a ele que ele furou o boicote em Belo Horizonte ao Violator, cara, porque a gente brigou com seguranças lá. Mas então teve esse período que foi o período que a gente gravou, que a gente ficou de Power Trio, e esse período do Violator, cara, era o período ultra trash, né, cara? Era o período que, sei lá, sim. eu ia pra faculdade de colete, cheio de pet, assim, cinto de bala, vivia e morria, escutava, eu passei anos da minha vida, cara, só escutando um subgênero de heavy metal, que era o thrash metal, cara, me dedicando às diferenças do thrash metal alemão pro thrash metal canadense, pro thrash metal, tá ligado? Do começo dos anos Sim. 80, no final dos anos 80, e uma rede de pessoas que eu acho que aí você se relaciona com isso, é legal a gente falar isso no seu aniversário, que não era uma coisa só do Violator, era uma geração inteira, né, cara? Era muita Uhum. gente criando junto e muitas bandas criando junto. Então a gente se sentia totalmente junto com o pessoal do Farscape no Rio de Janeiro, do Bywar, do Blast Trash em São Paulo. E aí a gente começou a viajar muito, fazia amizade e banda. Tinha o Serial Killer em São Luís, tinha o pessoal do Hate or Fate em Cascavel, sacou? Então era uma rede de molecada, né, cara? Era uma rede de produzindo junto, fazendo junto, e o Violator entrou nisso de cabeça, assim. E aí o Chemical Assault é aquele lance, é o ultra trash, assim. A gravação é até meio tosca, mas eu acho que essa gravação tosca dá Um charme, né? aquela palhetada na cara, assim, né? Foi uma coisa muito louca isso, porque a gente era moleque de tudo aí, tinha 20 anos, ou 20, 21 anos. Ó, alguém lembrou do Eternal Devastation de Goiânia aqui, que pra mim era uma das Sensacional. melhores bandas dessa época aí. Splinterhouse, né? Se não me engano. Slaughterhouse. Slaughterhouse. E Sensacional. o disco é sensacional, cara. Aquele disco é uma obra-prima, assim, cara. Bem hipnose, assim, né? Rapidaço, né, cara? Era Muito, meio muito, death também, muito né? bom. Tinha umas pegadas. Pô, talento, cara, um talento. Pô, muito massa. Mas, Até uma. mas aí, só concluindo, porque falou que assim, a gente era moleque de tudo. A gente não manjava de equipamento, a gente não manjava de. A gente sempre foi tudo muito moleque e fazia as coisas muito sem referência, tá ligado? Porque não tinha. Primeiro, quando a gente era muito molequinho, já começou a curtir esse lance de som, não tinha tipo um primo mais velho, um cara mais velho que mostrou as paradas. Era sempre a gente meio moleque. Na nossa época, entre os nossos, estava todo mundo gostando de new metal, ou metal melódico,
Tá ligado? Você deve lembrar bem Uhum. dessa época aí. Ou então Sim, black sim. metal sinfônico, sabe? Sei lá, são umas coisas Uhum. chatíssimas, assim. E aí a gente começou esse interesse de som anos 80, né? De comprar vinil, que era muito baratinho na época, inclusive, 10 contos, você comprava os Anthrax, assim, Sim. né? É, e por conta de. Mas era uma aventura muito solo, assim, sacou? Era muito um território desconhecido. E aí o Capaça tocava. Tô falando isso pra contar, assim, o Capaça que tocava com um pedalzinho. Que, pô, era um pedal bom, assim, porque a gente tinha visto os caras do DFC tocando. Mas era. Não é um som bom, velho. Sinceramente, é um Sansamp GT2. Sacou? Só que ele faz o quê? Ele deixa a palhetada bem na cara, assim. Crrr, tá ligado? E aí, Aham. que é o que precisa pro Violator. E aí, qual foi a loucura? Chega lá agora em 2019, os moleques, o Capaz e o Cambito não usam esse tipo de equipamento há muito tempo, assim, tá ligado? Mas os moleques na China, ultra trash, tocavam com esse pedalzinho, cara, tá ligado? Que Então, louco. então de alguma forma, eu acho que esse som que é tosco, assim, ele representa muito bem aquele período que foi um período. 2006 foi um período de retomada, de redescoberta do thrash metal, né, cara? E aí tinha a ver com, eu acho, é, não só uma redescoberta de som, mas na época foi muito importante para toda uma comunidade, assim, de fazer tipo. De ser um recado do tipo, velho, é de boa a gente ser moleque, dar risada e tá aqui no rolê, sacou? É de boa a gente ser a gente mesmo, não precisa vestir uma fantasia, não precisa pintar a cara, não precisa criar uma. Nós podemos ser. Eu acho que e trouxe de volta a diversão nos shows também de metal. A onda do trash. O show de metal não tinha mais stage dive, mosh, era aquela. No máximo era aquele mosh cadeirinha, assim, tá ligado? Aquele. Sabe como é que é esse, assim? Aham. Tava bem perdida. A conexão entre o metal e o hardcore era uma coisa completamente perdida, assim, sacou? Então acho que foi bem, bem bacana naquele momento para isso, assim, sabe? Fez Show de parte desse, bola. fez parte desse cenário todo, o Chemical Assault. E, de fato, cara, é o disco que é a base do show do Violator até hoje. A gente abre o show e termina o show com Chemical Assault. É. E nunca pode faltar de um set do Violet pra mim, Atomic Nightmare, cara. Porra, Eu acho essa maravilha. música, acho ela animal. O A gente, Denilson aqui falou que espera vocês no Ota de novo. Eu tava nesse show do Otacílio, Santa porra, Catarina, foi legal foi pra animal. caralho. Foi legal pra caralho, velho. Eu lembro também, vocês tocaram, acho que foi no Zumbi ou no Maniacs, né, aqui em Santa Catarina, Tocamos que duas vezes, até... tocamos 3 vezes, eu acho, ali naquela fazenda Otacílio, cara. Isso. Acho que foi 2 vezes como Zumbi, e uma vez como Metal Maniacs. Uma vez como Zumbi foi muito maneiro. Tinha uma. Como é que chama aquele bagulho que você desce assim? Ah, É, não lembro também o nome. como É que chama idade, isso, né? Elisa? Como que chama esse negócio que você desce assim? Tirolesa. Tirolesa. Tinha uma tirolesa que você descia assim, aí você passei por cima de todos os metaleiros gritando Venom! Foi, Sensacional. foi muito louco isso. Pô, e É. só Santa Catarina que tem essa cultura de festival no Brasil, assim, né, cara? Da galera acampar e tal. Pode estar chovendo, pode estar um frio do caralho, e mesmo assim o pessoal acampa, né? Passa Uhum. vários dias, assim, eu acho do caralho, assim. Em festivais que não são muito grandes, mas eles eram pelo menos viáveis, né, cara? Então Uhum. é uma particularidade da cena de Santa Catarina que eu acho muito maneiro, velho. A gente acompanha aqui, né? A gente, como mídia, a gente vai nos festivais e sempre vê ali a galera acampando e esforço também dos produtores, Denilson, a Nani. Aqui na minha própria cidade tem o Laguna Metal Fest, sempre tem essa ideia de trazer bandas novas e tá dando fortalecer, né, cara? É. E até alguém falou ali do Abril Pro Rock também, né? O outro grande festival O Abril também. pro Rock, a gente tocamos 2 vezes no Abril pro Rock, cara. Fechamos até o Abril pro Rock na última vez que tocamos, que foi só com banda dessa. Teve o Death de Detroit, cara. Não o Death Metal, o Death
protopunk de Detroit, de uns negão, foi do caralho. Teve o Suicidal Tendencies com Dave Lombardo, mas, Ah, mas é outro modelo sim. o Abril pro Rock. É um festival muito maneiro, mas é um festival feito com dinheiro de edital, assim, de grandes empresas. É um festival bacana, que tem uma preocupação com a curadoria diferente de outros festivais da mesma patota. Mas eu acho maneiro em Santa Catarina que tem festival underground de metal, Sim. que a galera vai, acampa e fica lá o final de semana inteiro, assim, né, cara? É diferente essa relação, assim, né? Uhum. E, e é uma coisa que é super comum na Europa, né, cara? É uma coisa que é muito Uhum. comum na Europa, assim. Chega o verão lá, tem centenas de festival. Tem os gigantes, que é o que a gente fica sabendo mais aqui, mas fora esses gigantes tem uma porrada, tem uma centena mesmo de festivais, assim, e que é um modelo muito maneiro para parte de diversões do Headbanger, né, cara? Sim, galera espera o ano inteiro, né, para colar lá. Aqui também a gente tem essa. Até quando acaba o Otacílio, por exemplo, o pessoal já sobe no palco até ano que vem. O River Rock também, né? Tem muitos festivais dessa vibe aqui no estado, né? Hum. Eu queria saber de ti um pouquinho, cara, até fazendo um link com uma pergunta que alguém fez aqui. Você fez uma live com o João Gordo, foi sensacional aquela live ali. E até um cara perguntou, por que que a Violator é um pouco avessa às redes sociais e tal? Eu já queria emendar isso numa fala sua, né, que eu acho que vai passar por ali. A questão que você falou na live que o Brasil está passando por um fascismo tabajara. Eu achei sensacional aquela tua fala. Aí eu queria comentar um pouquinho sobre ela. Beleza. Não, cara, o lance das redes sociais é porque, assim, hoje em dia eu vejo uma coisa meio feia, assim, entre as bandas, que é a gente. Parece que o formato das redes sociais faz com que as bandas tenham que ficar se vendendo o tempo todo nessa linguagem e acaba que fica uma coisa meio feia. As bandas ficam parecendo que estão fazendo publicidade de si, assim, sacou? E o Violator já é uma banda que tem 18 anos, já é uma banda que eu sinto que é de outra geração, assim, sabe? A gente nunca soube fazer vídeo bonitinho, sacou? A gente nunca soube muito bem se vender nessa parte audiovisual, mas também nunca foi o interesse porque a gente entendia que a maneira como a gente gostava do underground era assim, né? A gente sempre entendeu muito e valorizou muito a rede de pessoas do underground, assim, sacou? A rede de produção do underground, mas eu sempre falo isso, o Violator era só mais uma banda, cara, sempre foi só mais uma banda, sacou? Naquela época das bandas que viajavam, que faziam turnê, que tocavam, sacou? Era só mais uma, era fazendo o que muitas bandas faziam, a gente queria fazer também, sacou? Mas a gente entendia aquilo como o modus operandi do underground. Hoje em dia, a gente não tem pretensão de fazer dinheiro com Violator, sacou? A gente não quer fazer. A gente não tem. Os nossos principais objetivos, cara, já estão plenamente satisfeitos, assim. Pra mim, não tem uma coisa mais prazerosa do que poder, sentar, tomar. Hoje em dia, pelo menos, então, poder sentar, tomar uma cerveja, trocar uma ideia com um cara como você, gente fina, sacou? Falar da banda, falar de som. Mas eu faço isso com os meus amigos. Sento no bar aqui, vou falar de som. E aí o Violator já tem uma. Não precisa a gente ficar criando fato, assim, sacou? A gente quer tocar, vamos tocar o máximo que der, com o máximo das limitações que as nossas vidas vão tomando, né, cara? Então, tipo, hoje em dia a limitação é que o Capaça mora em outro continente. Então, em vez de fazer 40 shows, sei lá, a gente deve ter chegado numa época que a gente fazia 60 shows por ano, sacou? Ou 100 shows no ano. A gente mudou disso para uma vez que a gente faz 3 shows, 4 shows, tá ligado? Uhum. Mas o importante é que esses shows é quando a gente se reúne, a gente vai festejar muito entre os nossos, a gente vai festejar muito o show, a gente vai celebrar o riff, a gente vai tocar com a maior paixão e a gente vai cultivar essa história, sacou? Então, não tem necessidade de ficar alimentando rede social para mais que isso, sacou? O Violator já é um projeto que tá muito bem, que tá dando muitos bons passos, assim, sacou? E aí eu terminaria essa resposta com uma questão, assim, que eu acho que é uma reflexão que eu deixo, que eu queria compartilhar com as pessoas que eu sinto, assim, que
que fazem parte de como vocês do subsolo, assim, né? Uhum. Eu tenho a impressão que a linguagem das redes sociais, ela permite uma certa coisa muito instantânea. Então aqui a gente está conversando ao vivo aqui, assim, sacou? Tem pessoas assistindo tanto quanto estariam a gente estivesse num auditório, talvez, né? Ou num lugar, assim, num pré-show, e depois isso vai ser visto. Mas me parece que a instantaneidade da coisa foi fazendo com que a gente perdesse a nossa capacidade de construir os nossos próprios discursos, cara. Tá ligado? Tipo Uhum. assim, Sim. tudo agora é transmissão ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo, sei lá, e vai ser por alguma outra rede social a partir daí. Antes, me parece, e quem veio antes de mim era muito pior, porque eu ainda peguei uma transição para a internet, né? Mas no mundo dos anos 80 e 90, antes da internet, você tinha uma profícua produção, cara, de você sabia o que as bandas pensavam por meio de entrevistas, você tinha resenha de disco, você tinha resenha de show, você tinha tour report, você tinha uma série de produções que as bandas, as pessoas produziam, faziam e criavam o seu próprio discurso, criavam a sua própria narrativa, sacou? E isso era compartilhado entre nós. Eu sinto que agora é muito mais fácil a gente fazer essas coisas, sacou? Mas a gente faz muito menos, tem muito menos. Por isso que eu tô falando que o Violator não é nada demais. O Violator era só mais uma banda. Muito. Olha que coisa irônica, assim, cara, e triste. Mas é muito mais provável que tenha saído mais resenha resenha escrita, sacou? Por qualquer meio, internet ou não, da demo do Violator em 2002, quando a gente não era porra nenhuma, e a demo é horrível, cara. A demo é ruim pra caralho. Killer Instinct. Killer Instinct. Do que deve ter saído resenha escrita sobre o último material, o EP The Hidden Face of Death, que eu adoro, sacou? Deve ter saído muito menos, sacou? Com certeza foi muito mais escutado, mas a gente perdeu de alguma forma a capacidade. O underground tem perdido, eu acho, a nossa capacidade de contar nossas próprias histórias, cara, tá ligado? E isso era muito importante. Sacou? Eu acho que a aversão às redes sociais do Violator tem a ver um pouco com isso também. A gente quer tentar fazer as coisas um pouco de outra forma, assim, sacou? E aí, só puxando um gancho, eu me dediquei agora a uns dias, né, dessa pandemia a escrever um relato da China, cara, de que foi a nossa visita à China. E aí, fechamos isso nesses dias agora. O Fernando, que é o grande artista do underground, cara, o Fernando JFL, o Fernando, que é de Mossoró, hoje em dia mora em Fortaleza, toca no Echoes of Death. Não sei se você tá ligado, das melhores bandas de death metal do Brasil hoje em dia. E o Fernando é responsável por uma revolução estética no underground brasileiro, né, recentemente, né, cara? O Fernando vai montar isso no formato de um livro, cara. Então nós vamos lançar um livrinho, sacou? Em inglês, português, contando a história do Violator na China, fazendo um relato de como é que foi lá e tal. Um pouco nesse espírito também de que a gente conte as nossas histórias e valorize os nossos meios e tudo mais. Eu acho que o momento do fascismo tabajara que a gente vive demanda da gente isso, cara. Que a gente reaprenda a usar os nossos meios, assim, né? Se expressar, né, de uma forma mais direta. Eu comentei com uns amigos meus esses tempos, falei, essa gurizada de hoje não vai saber o que é bater boca no correio lá da Rock Brigade, né? Que era a sessão lá que a galera discutia. Headbanger Voice. Isso, pá, era muito... Pô, eu acho, alguém compilou ainda na época do Tumblr, que já é uma outra internet, já é uma internet um pouco do passado, mas em algum Tumblr aí alguém compilou, cara, algumas dos melhores anúncios do Headbanger Voice. Vale a pena vou dar uma procurada aí, que é muito bom, cara. Headbanger Voice, é com esse nome. E aí tem a galera, pô, mas pior do que brigar, assim, mais triste era de quem precisava arranjar uma namorada ou um namorado, né, cara? Pelos anúncios da Rock Brigade, né? Procuro cabeludos que gostam de Skid Row. Pô, sensacional essa época, né, cara? Não, certas coisas não precisa ter saudade, não, cara. Massa.
Mano, e assim, a Violator ela fez bastante shows na América Latina. Você vê uma diferença do público, assim, comparando com a Europa, né? A gente de vez em quando ouve, até na Ásia também, de vez em quando a gente ouve que o público da Ásia é mais frio, assim, o público da Europa é mais frio. Eu acho que não dá pra ficar muito parado no show da Violator, né? Em geral é muito animado, cara, sempre. Rola invasão no palco, rola stage dive, seja no Japão, na China, em qualquer canto, assim. Mas tem lugares que a galera é mais doida, assim, sacou? Tipo Uhum. Chile, Nordeste brasileiro, Norte, tá ligado? Belém, velho. Belém é cabuloso demais. O tanto de stage dive lá é muito bom demais. O Nordeste é foda. E eu acho que tem uma diferença, sim, cara. Tem uma. O bonito é isso. O bonito é ver como existem as particularidades locais e como isso de alguma maneira influencia o todo, mas também, para além disso, existe algum tipo de identificação comum entre eu que estou aqui em casa, essas pessoas que estão ouvindo a gente conversar aqui, tá ligado? E o nosso camarada Mikitoshi Matsu lá no Japão, e um moleque lá da China. Tem alguma coisa de uma história compartilhada, sacou? De uma paixão compartilhada pelo som, assim, que eu acho que faz com que a gente tenha um encontro que e para mim na China isso foi o mais chocante, assim, que é realmente o mais perto que a gente pode ter, que eu consigo imaginar de uma cultura universal, assim, cara, sacou? Naquele momento, Uhum. quando tá todo mundo tomando uma cachaça, a gente bota o Judas Priest na caixinha de som, assim, cara, sacou? E fica todo mundo curtindo o som ali, ó. Não importa, cara, não importa quem seja ali, ó, assim, ó. Rola aquele. É um momento de comunhão única, assim, ó. Foda. Uma cultura global, né? É muito, muito bonito isso, cara. Valorizo demais isso, cara. Valorizo isso pra caralho, assim. Acho que pra mim Aqui na, é um prazer pô, o Violator ser um veículo em que eu posso experimentar isso, ver isso, cara, sentir isso. E, tipo, ver do interior do Pará ao Japão, assim, e saber que existe uma paixão compartilhada ali que faz com que exista mesmo, assim, uma cultura global, cara. É foda isso. Pode parecer meio brega, assim, cara, mas é real. não é muito brega, que foi meu tema da minha graduação em geografia, foi isso. É mesmo, É, cara? eu Porra, que fiz sobre massa, o heavy cara. metal como uma cultura globalizante, né? E como que Olha bandas só. Preciso te que mandar vêm. esse texto da China, então, cara. Preciso te mandar Pô, esse texto da cara, China. porque eu escrevi mais ou menos baseado nisso, né? Que independente do idioma, das questões culturais, o heavy metal consegue, mesmo contra tudo e contra todos, chegar É, nesse. e é interessante perceber certas especificidades, assim, especialmente na periferia do capitalismo, é um fenômeno da periferia em geral, cara. Sacou? Eu fui muito, por muitos anos, assim, eu estive, a minha produção aqui em Brasília teve mais próximo, talvez, do punk e do hardcore do que do heavy metal, assim, porque o punk e o hardcore, acho que pelo menos idealmente, tem um tipo de consciência política e atuação política e tal. Mas a verdade é que o heavy metal é um fenômeno muito mais de periferia, na maneira como eu vejo, pelo que eu viajei pela América Latina, assim, do que se. E por conta disso, me parece muito mais potente enquanto. Energia transformadora da juventude, assim, sacou? Do que Uhum. o hardcore, assim, infelizmente, assim, sacou? Porque realmente é um fenômeno muito universal e, em geral, é um fenômeno periférico. É claro que na Europa é diferente, assim, na Europa é realmente mais essa coisa do... Tem rolado muito festival, os festivais são gigantescos, né, cara? E é uma coisa meio playground do heavy metal, assim, é uma relação Uhum. diferente, mas eles têm muita grana, têm muito dinheiro, Sim. os significados são outros, assim, sacou? E eu vejo o Violator como uma coisa muito brasileira, assim, muito sul-americana, assim, ao mesmo tempo que... E aí é essa a contradição que eu queria expressar contigo, assim. É legal, não sabia que você era da geografia, nem que você tinha estudado isso, mas o bonito para mim Uhum. é isso, que não é nem entender como um certo também universalismo abstrato, é entender como uma coisa, uma relação mesmo dialética entre uma coisa local e uma coisa
global, né, cara? Como no mais local o universal, enfim. Mas eu vejo o Violator como uma coisa... e os melhores momentos do Violator, pelo menos, né? Pelo menos os melhores momentos do Violator, quando eu fico mais satisfeito com o Violator, eu fico assim, porra, quando acho que a gente faz bem as coisas é quando a gente consegue, de alguma maneira, conjurar essa energia que pra mim é muito sul-americana, assim, sacou? Quando a gente toca num festival dos gringos lá, quebra o palco, tá ligado? E quebra a guitarra e cai tudo e foda-se, vão se fuder seus gringos e fica até um clima meio pesado no show, assim, sabe? E é bom, Aham. sabe? Tipo uma brutalidade, assim, que para mim é o melhor. Eu gostaria que fosse que o Violator fosse isso, assim. Para mim, se o Violator for isso aí, é o objetivo realizado. Ah, muito show. A gente fez uma live do Subsolo, eu conversei com o Léo do Surra, e aí eu perguntei pra ele assim, ó, como vocês trabalham a questão de haters e tal, porque o Violator também passa por muita questão de haters e tal. Aí ele falou, pô, cara, o Pônei e a Violator foi a banda que mais se fudeu com essa questão toda, né? A gente até que foi depois, não foi tão pesado assim, né? Aí eu queria saber de Ah, ti, né? Como mas que vocês trabalham isso? você acha que a gente se fudeu, cara? Pô, tem gente É, aqui, ó, mandando um recado, pô, viu o Violator em Maceió em 2007, ó, cara, que maravilha, porra, ah, 2007. mas... 2007 nós ficamos em Maceió, só um parênteses antes, Uhum. contar essa história que é boa. Nós ficamos na casa de uns caras muito gente fina em Maceió, que eu queria conseguir o contato, velho, uns gordão. Era Obesos Night, o nome da casa dos caras. Era Que massa. churrasco e metal 24 horas. Os caras, lembro que picharam assim na parede da casa, Violator, cara, e era muita cachaça, e eram uns caras que ao mesmo tempo era genial, que eram uns caras que era tudo da matemática, engenheiro, eu não lembro muito bem assim, cara, mas era uma galera, era uma galera foda de Maceió. Mas enfim, os haters, cara, eu não sei se o Violator se deu mal ou não, porque assim, a coisa nunca, sempre ficou estacionada no Violator, nunca vazou esse tipo de picuinha, nunca vazou para as nossas vidas pessoais, assim, sempre ficou muito bem Uhum. separado. Isso eu acho que a gente conseguiu lidar dessa forma e a gente respondeu esses otários zoando, tirando uma onda com eles, assim, que, porra, pra mim eu só tenho boas lembranças, cara, da risada desses caras. Tipo assim, de ter dado uma tirada naquele. Nando Moura? Isso, no youtuber de bandana de caveira, né, cara? Tipo, alguém me mandou um dia desses, assim, tem um deciclopédia, alguma coisa assim, desse cara aí, e Uhum. aí uma das definições tem a descrição lá do Violator pra ele, assim, o youtuber de bandana de caveira e tal. Então, pra mim, eu sempre levei na zoeira, assim, e de alguma maneira o Violator era um veículo pra que a gente pudesse sacanear muito esses caras, sem de alguma maneira a minha vida tá afetada com isso, porque também eu entendi, o Violator me fez entender logo desde cedo que a zoeira era uma arma boa contra esses caras, assim, sacou? Não, você não vai sentar e argumentar e vamos criar um argumento aqui sobre o Brasil e conversar sobre a desigualdade, classes sociais no Brasil, qualquer merda do tipo, assim, né? Eles você tem, na zoeira que eles se calam mesmo, assim, né? Funcionou várias Uhum. vezes ali com o Violator, eu pude perceber isso. Mas eu pude perceber logo desde cedo como essa história desse bolsonarismo era algo sério, né, cara? Era algo trágico, era algo patético, mas era algo tristemente sério. Porque essa história com o Violas começou em 2016. Foi abril de 2016. O Violator já tinha muita gente naquela página do Facebook, eu acho que era Facebook, né? E aí o Uhum. Violator já tinha muita gente naquela página, já devia ter, sei lá, umas 100 mil pessoas ou 200 mil pessoas. Mas eu pensei que, cara, mandar um foda-se Jair Messias Bolsonaro era tipo assim, uma coisa. É, nada mais, nada menos do que o esperado e o que vai ser completamente bem recebido entre os nossos, assim, sacou? Nada Uhum. demais. E como o Facebook joga cada postagem lá para baixo,
Violator nunca patrocinou nenhuma postagem, até voltando ao assunto do outro cara lá. A gente tem a gente quer levar isso como uma ética, cara. Consideramos que bandas não devem patrocinar posts em rede social, cara, porque não é isso que bandas fazem, cara. Bandas fazem riff, né, cara? Mas, sensacional. Mas enfim, eu então imaginei que não ia dar alcance nenhum, porque mesmo se tinha 200 mil pessoas ali, um bom post, quando era alguma coisa que movimentava, alcançava 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, tá ligado? Aquele foda-se Jair Messias Bolsonaro, em uma semana alcançou 1,5 milhão de pessoas. Foi um negócio absurdo, cara. Mas foi o quê? Eles, entre eles mesmos, entre a rede deles, começaram a circular isso e veio um exército de pessoas que não tinha absolutamente nenhum conhecimento do que é o Raining Blood, sacou? Falar de Violator, falar de alguma coisa assim e tal. E aí e a partir dali a gente virou uma espécie de alvo. E aí tem uma série de memes, tem um meme assim, o metaleiro começa a ouvir assim, Violator, aí no último quadrinho ele é o Jean Willis, assim, sacou? Ele se transforma. Tem um meme da. Transformaram uma foto da gente que a gente estava com a bandeira do Equador. Esse episódio é bom de contar também, né? Porque a gente tirou uma foto com a bandeira do Equador, e aí os caras fizeram uma montagem perfeitinha, cara, mó bem feitinha, assim, substituindo a bandeira do Equador por uma bandeira do arco-íris, como se fosse tipo uma grande ofensa pra gente, assim, né? Aí o que a gente fez? Por isso que eu falo que nunca teve nada de mal, a gente só tirou sarro desses caras. O que a gente fez? Pedi pro Miro, que é o cara que sempre fez... Miro me deu essa camisa do Sacrifice, inclusive, ó, pintada à mão, cara. O Mirão, a mãe dele, cara, o Miro sempre fez os patch pra gente e tal, fazia as camisas e tal, era Rebellion Stamp. Marcou uma geração, né, cara? E aí a mãe dele costurava as coisas. Aí ele comprou o pano de várias cores do arco-íris, a mãe dele costurou o tecido, mandou para nós, e lá no Japão a gente tirou a foto com a bandeira de verdade, do tipo, ó, não precisa fazer montagem não, cara, tá aqui a fotinho de verdade. É claro que... E aí o Cambito, que é um gênio, né, cara? O Cambito, que é um gênio da raça, um gênio calado, que ele faz ainda, maravilhosamente? Mete uma camisa do Lula, velho, naquela foto do Lula livre, que ele sabia que aquela foto ia provocar o ódio dos caras e que aquela foto ia rodar, assim. Então, pra meter pra meter mais raiva nos caras, e realmente os caras ficaram loucos, enlouquecidos, assim, de ódio, o Cambito ainda meteu uma camisa do Lula, cara. Mas então eu nunca... Sensacional. Nunca senti um prejuízo real. Eu já teve momentos que a gente... vou contar. A primeira vez que a gente foi tocar em Belo Horizonte, depois do boicote, que eu contei que foi o boicote por causa da treta com os stage dive lá, aí a gente foi tocar, o Cambito levou um facão, maluco. Escondeu um facão nas coisas, assim. Um facão no merchandise, cara. De preocupação. Então, assim, isso era prejudicar. Essa zoeira desses meninos, velho, de 16 anos, do MBL, sei lá que merda que eles fazem, esses virgens, cara, que ficavam fazendo meme, nunca chegou a, de fato, parecer que tinha alguma coisa. Há uns anos atrás a gente pensou, e aí, beleza, a gente talvez tenha que trocar porrada no show com os bolsonaristas se eles colarem. Tá todo mundo disposto a isso? Tá, beleza, vamos nessa? Vamos. Então, é isso aí. Mas não chegou a nada desse tipo não, assim, cara. Não sai da frente do PC, né? Na verdade, o que aconteceu desde na verdade, de que o Violator foi... Porque o posicionamento político do Violator sempre esteve lá, né? Se você for ver Killer Instinct, tem umas letras que são politizadas, cara. Slave Machine, falando sobre o sistema de escravidão. Mas é claro, eu tinha 17 anos, estava no segundo grau, escrevi durante a aula de matemática. É claro que
é um sentimento de revolta de um menino de 17 anos. E tudo bem, acho bonito que seja assim. Mas sempre foi uma preocupação, sempre foi uma questão, nunca foi uma. Sempre foi um tema do Violator, porque a gente sempre entendeu que isso era um tema do thrash metal, cara. A gente aprendeu com as bandas que a gente gostava, né, cara? Com Nuclear Assault, com Creator, enfim. Uhum. O Violator sempre se entendeu como a continuidade de uma história, não como inaugurar uma coisa, ser uma novidade e tal. A gente nunca teve ilusão de que a gente era novidade de porra nenhuma, né? Mas então, assim, desde que a gente foi. Na verdade, o Brasil foi demandando que o nosso posicionamento ficasse mais explícito, né, cara? Eu acho que é assim que eu vejo a situação, né? O Cenários of Brutality já estava lá em 2013, nos anos PT. Mas conforme a democracia no Brasil vai se desmilinguindo, parece que o posicionamento vai ficando cada vez mais necessário, né? E aí, só que o que Uhum. aconteceu foi só que os shows foram melhorando, velho. Os shows viraram grandes festas, cara. Ó, o Bolev tá mandando um salve aqui, ó. Piné, um beijo pro Bolev, cara. E aí os shows do Violator, mesmo nos piores anos da democracia, aqui em Brasília, eu tava indo com batera nas manifestações contra o golpe e era só uma depressão danada, velho, um sentimento de derrota fudido. Os shows do Violator eram sempre grandes momentos de festa, com na época as pessoas gritando fora Temer, depois Bolsonaro vai tomar no cu. E assim, um fato que não posso deixar de dizer, assim, depois desse tipo de posicionamento, as mulheres, as meninas tomaram um outro tipo de posicionamento durante o show do Violator, subindo no palco, se jogando do palco, tá ligado? Se sentindo à vontade ali, assim, como deveriam se sentir em todo show, assim, sacou? Mas só trouxe coisas positivas. Esse posicionamento do Violator, assim, só trouxe, no fim das contas, boas alianças, cara. Que eu acho que é isso. O underground também tem a ver com isso. Quem que você quer que esteja do seu lado, quem que você não quer que esteja do seu lado, sacou? Tipo, e tem certas práticas do underground, mesmo que a gente nunca quis que tivesse do nosso lado. A gente nunca quis estar junto com o metaleiro playboy de revista de São Paulo, sacou? Esse tipo de público, assim, sabe? Esse público nunca interessou o Violator com um pouco essas pessoas, assim. Então, eu nunca sinto que o Violator se prejudicou desse processo, não. Eu acho que a gente só ganhou, cara. Uhum. Então, sensacional. A nossa live tem 3 minutinhos para acabar, né? Mas tem uma questão que eu tenho que te fazer, cara. Quando eu conheci o Abismo, pô, eu curti pra caramba o som. Depois que eu li, eu li lá Pedro Pônei, para, mano. Qual que é a. Porra, maravilha, Porque cara. é muito diferente, né, cara? O que que. É a antítese completa do Violator, cara. Consciente ou inconscientemente, é a antítese do Violas, assim. Porque o Violator é um compromisso muito exterior, assim. É um compromisso muito maior do que nós quatro até, assim, sacou? É o compromisso que eu tenho com o Miro, que tá vendo aí, sacou? Uhum. É de uma exterioridade total no melhor dos sentidos, assim. O Violator não é uma banda pra gente ficar ensaiando entre nós, é pra gente tocar no show e as pessoas subirem no palco e não pode ter grade entre a banda e o público, sacou? E a coisa acontece da melhor forma naquela troca entre muita gente, naquela comunhão, sacou? E o Abismo é o contrário. O Abismo, muito melhor às vezes, são os ensaios. É uma coisa de muito mais introspecção, de contemplação, de pausa, de simplicidade, sacou? E é lento, é longo. É som de maconheiro, né, velho? Definição Mas é loucura pensar que esse ano são 18 anos de Violator, né, cara? 18 Uhum. anos. Então, tipo assim, um moleque que tem 20 anos hoje, quando o Violator começou, tinha 2. A minha filha já tem 5. A tua filha tem 10, né? Uhum. Então, de alguma maneira, a gente já vem de uma geração de que a gente sabia como que as nossas bandas favoritas tinham fracassado e por que que elas tinham fracassado e de que maneira a gente não queria cometer o mesmo erro, tá ligado? Então, de alguma maneira, a gente conseguiu fazer com que o Violator cristalizasse esse pacto, assim, sacou? De não farofar, falando bem,
falando em termos bem claros, é isso, assim, porque a gente começou a curtir som no começo dos anos 2000, não existia mais thrash metal, toda a geração estava morta, tirando talvez honrosas exceções, tipo Sodom, Eles vão cortar a gente aqui, pô. Oi?